Bem-vindos ao Unity Atualiza. O Unity Atualiza é um programa da Unity Agro que tem como objetivo levar aos agrônomos e produtores rurais os resultados das pesquisas científicas mais recentes e relevantes para a agricultura, que muitas vezes, seja por uma dificuldade de acesso ou até mesmo uma dificuldade do idioma, essas informações elas levam muito tempo até chegarem aos envolvidos na produção agrícola. O meu nome é Flávia, eu sou agente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Unity Agro e o link do artigo de hoje vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo para quem tiver o interesse em acessar esse material. Bom, no módulo de hoje nós abordaremos um artigo científico que tem como uma tradução livre período crítico para a determinação do número de sementes em soja baseado na taxa de crescimento, duração e massa seca acumulada. Esse trabalho ele foi desenvolvido pelo Juan Monzon e colaboradores na Universidade de Nebraska e esse trabalho está publicado na revista Field Crops Research no ano de 2021. O objetivo desse trabalho foi identificar o período crítico para a determinação do número de sementes de soja, avaliando então a associação entre a massa seca acumulada e o número de sementes durante sucessivos estágios reprodutivos da soja. É muito importante, compreender, identificar qual é esse período crítico para a determinação do número de sementes, porque isso permite não somente auxiliar no manejo da cultura, como também compreender os prejuízos que podem ocorrer caso nós tenhamos estresses na lavoura nesse período crítico. Bom, para desenvolver esse trabalho, os autores eles recorreram a um banco de dados do Instituto Nacional de Tecnologia Agrícola, num centro de pesquisa da Argentina, e também em campos de produção de soja em Nebraska, nos Estados Unidos. E esse banco de dados eles continham informações relevantes a respeito da massa seca acumulada das plantas de soja, da produtividade de grãos e também dos componentes de produção, então levando em consideração o número de sementes de soja e também o peso dessas sementes. E, além disso, eles estimaram a taxa de crescimento da cultura pela relação entre a massa seca das plantas entre dois estádios e também o intervalo de tempo, de duração desses estádios. Então, essa taxa de crescimento ela foi expressa em massa por área por dia. E, além disso, eles quiseram também avaliar essa associação entre o número de sementes e a massa seca acumulada em plantas que não sofreram estresse e plantas que sofreram estresses. Então, para isso, eles coletaram dados da literatura em plantas de soja que sofreram estresses, variando aí níveis de fósforo, de nitrogênio, radiação solar, fornecimento de água e época de semeadura, para verificar os prejuízos, então, no número de sementes. Vou apresentar, então, os principais resultados encontrados nesse trabalho e eu vou começar pela produtividade. A produtividade nesse trabalho ela variou entre 2,5 toneladas e 6,6 toneladas por hectare. E o primeiro ponto que os autores avaliaram, observaram, foi que o número de sementes era o fator que mais influenciava a produtividade de soja. Então, quanto maior o número de sementes, maior também era a produtividade. E o peso de sementes, ele teve uma menor interferência na produtividade da soja. Então, com base nisso, sabendo que o número de sementes interfere de uma forma maior na produtividade de grãos, eles relacionaram algumas variáveis que tinham correlação com o número de sementes. Então, essas variáveis que eles analisaram foram a taxa de crescimento, a duração da fase, do período fenológico ali da soja e a massa seca acumulada. Então, para os primeiros estádios reprodutivos da soja, aqui entre R1 e R3, R1, R4 e R1 e R5, eles viram que não havia uma correlação
entre o número de sementes e essas variáveis, ou quando havia correlação, essa correlação ela era baixa. Enquanto que, para o estágio entre R3 e R6, havia correlação entre o número de sementes de soja com a taxa de crescimento e também com a massa seca. Então, através disso, eles fizeram esses gráficos para mostrar justamente essa correlação. Então, conforme aumentava a massa seca, né, entre os estádios de R3 e R6, também aumentava o número de sementes, sendo que a variação do número de sementes, ela foi 67% dessa variação foi explicada pela massa seca da parte aérea. E a taxa de crescimento também teve uma correlação com o número de sementes, sendo que a taxa de crescimento conseguiu explicar em 57% da variação no número de sementes. O outro ponto que ele avaliou, então, como a massa seca, né, tinha uma maior correlação com o número de sementes, eles verificaram também se havia uma associação entre a taxa de crescimento e a duração do estágio fenológico com a massa seca da parte aérea. Eles viram que sim, havia uma associação. Então, a taxa de crescimento, né, conforme aumentava a taxa de crescimento, também aumentava a massa seca da parte aérea, e para a duração do estágio fenológico, a mesma coisa. Conforme maior o tempo de duração do estágio fenológico, também aumentava aí o acúmulo de massa seca na soja. E aí eles pegaram aqueles dados que eu havia comentado na metodologia de submeter plantas a estresses e pegaram esses dados de produtividade e de massa seca e embutiram a esse outro banco de dados de plantas não estressadas. Então essas plantas elas sofreram estresses, né, pelas variações em níveis de fósforo, nitrogênio, radiação solar, fornecimento de água e época de semeadura, e eles viram que mesmo adicionando esses dados, né, com plantas estressadas, havia uma correlação. Conforme aumentava a massa seca da parte aérea nos estágios entre R3 e R6, aumentava o número de sementes. Então aqui eles conseguiram mostrar, não, realmente a massa seca da parte aérea é um bom indicativo para o número de sementes. E eles também quiseram verificar qual era a perda que se tinha de número de sementes quando as plantas eram submetidas a estresses, né? Se nesse período crítico também se ocorresse algum tipo de estresse, qual era a redução causada no número de sementes. Então, para isso, eles avaliaram o número relativo de sementes, que nada mais é do que a relação entre o número de sementes de plantas estressadas e o número de sementes de plantas não estressadas. Então, aqui nesse gráfico a gente pode ver o estágio, né, de desenvolvimento da cultura da soja e o número relativo de sementes. O que isso indica para a gente? Quanto mais próximo de 1, significa que menor foi a redução do número de sementes nas plantas de soja. E quanto mais próximo de 0, significa que maior foi a redução no número de sementes. Então, para os estágios fenológicos, né, entre os estádios R1 e R3, eles verificaram então que havia uma menor perda no número de sementes, uma menor redução, mantendo aqui na faixa de 15%. Entre os estágios R6 e R7, essa redução no número de sementes ela foi semelhante, chegou a 21%. Já na avaliação entre os estádios R3 e até R6, a redução no número de sementes foi de 39%. E entre os estádios R5 e R6, essa redução foi de 46%, mostrando que realmente, quando ocorre estresses entre o estágio R3 e R6, o número de sementes ele é bastante prejudicado. Bom, como conclusão desse trabalho, os autores então identificaram que a fase crítica para a determinação no número de sementes de soja é entre R3 e R6, e o acúmulo de massa seca foi o melhor indicativo, né, para o número de sementes por planta. Esse artigo ele foi escolhido para o módulo de hoje, pois os autores eles conseguiram identificar
o período crítico para determinação do número de sementes de soja entre os estádios R3 e R6, e isso auxilia no manejo da cultura e também para compreender os prejuízos que serão causados na produtividade caso haja estresses nesse período. Compartilhe nos comentários com a gente se você já conhecia esse artigo e se você também considera essa fase, como um período crítico para a determinação do número de sementes de soja. E nos siga nas redes sociais e se inscreva no nosso canal para ter acesso a esse tipo de conteúdo. Nos vemos em breve em mais um Unity Atualiza. Tchau, tchau!